Fala galera, sejam novamente bem-vindos ao canal do professor Emanuel Macedo, seu professor de física. Pessoal, o canal agora vai desenvolver aí, eu vou colocar aí no meu canal uma playlist com 10 questões sobre força de atrito, tá? 10 questões sobre força de atrito. É claro que a gente já tinha estudado anteriormente dinâmica, tá? Tem aulas aí no meu canal sobre a primeira lei, segunda lei, terceira lei. Só que na maioria das questões que resolvemos, as questões exigiam que você desprezasse o atrito. Despreze o atrito, considere que a superfície é lisa. Tá? E agora não. Agora a gente vai começar a resolver questões que exigem a presença da força de atrito. E nesse caso, é importante você compreender como essa questão está pedindo para você usar a força de atrito ou determinar que tipo de força de atrito está presente naquele problema. Se é um tipo de força de atrito estático, se é um tipo de força de atrito dinâmico, ok? Então fica de olho nas questões, tá? Vão ser 10 questões. Nesse vídeo de hoje eu só vou resolver a questão de número 1, tá? Mas nos próximos vídeos eu prometo resolver mais de uma, 2 ou 3 questões, tá? Para te ajudar aí e fixar melhor a força de atrito presente nas leis de Newton, beleza? Se você gostar da aula, não esquece de ajudar o professor aqui fazendo como? Deixando o seu like, se inscrevendo no canal, tá? Compartilhando o vídeo, porque você vai estar me ajudando muito aí a desenvolver, tá? Fazer o canal fortalecer cada vez mais. Então vamos para a primeira questão. Então, gente, a questão número 1 é uma questão, deixa eu ver se minha caneta tá. Opa, a caneta já tá aí. Vamos lá. A questão número 1, certo? Uma questão da PUC Campinas, que foi aplicado no vestibular do ano passado, e ela fala o seguinte: um objeto de massa 200 gramas foi impulsionado sobre uma superfície horizontal com velocidade inicial de 15 metros por segundo e parou após 5 segundos. Segundo a física newtoniana, essa variação de velocidade foi provocada pela ação de uma força, no caso a força de atrito entre o objeto e a superfície. Supondo que a direção da força de atrito fosse paralela à superfície, a intensidade média dessa força foi... Então, pessoal, veja só. Vamos entender o que a questão está falando. Imagina agora que você tem aqui essa superfície. Tá? Agora você tem uma superfície que ela não é mais uma superfície lisa, como a gente estava fazendo antes. Né? Você tem agora uma superfície que ela é rugosa, é uma superfície áspera, é uma superfície que tem atrito. Então, se você faz um objeto deslizar sobre essa superfície, você entende que depois de um certo tempo, esse corpo que está deslizando sobre essa superfície, esse corpo vai parar. Uma vez que a força de atrito faz o que? Ela retarda o movimento do corpo, diminui a velocidade do corpo, até que o corpo volte para o seu estado de repouso. Então, essa força de atrito agora ela está no sentido contrário ao movimento. Lembra que antes a gente interpretava o seguinte: se a superfície não tem atrito, tá? Uma superfície aqui que não tem atrito, aí você tem um objeto sobre essa superfície. Se você aplica uma força sobre esse objeto, o que é que vai acontecer? O objeto vai seguir em linha reta, de acordo com a primeira lei de Newton, né? Um corpo em MRU tende a se manter em MRU, mantendo-se a mesma velocidade, uma vez que não existe nenhuma força oposta ao movimento para fazer com que essa velocidade seja alterada, a velocidade seja variada. Tá? Então, nesse caso, a gente tem um tipo de movimento chamado MRU. Mas nesse caso agora, não é bem um tipo de MRU, não é mais um MRU na verdade. Certo? O que é que vai acontecer agora? Agora eu tenho uma superfície, novamente, com atrito, e eu vou fazer eu vou pegar um objeto e vou fazer esse objeto deslizar sobre essa superfície. Então, imagina aqui, você tem um objeto, tá? Esse objeto, a questão diz que a massa dele é de 200 gramas, uma massa de 200 gramas. E aí o que acontece? Inicialmente, esse objeto ele já está em movimento, então ele já tem velocidade, que eu vou dizer que essa velocidade é de 15 metros por segundo, certo? Esse objeto vai sair dessa posição aqui e veio, por exemplo, até aqui. Aqui ele para. Aqui ele atinge uma velocidade final igual a zero. Bom, ele fez isso aqui em quanto tempo? Ele fez isso aqui em 5 segundos. ΔT
igual a 5 segundos. Então, novamente, eu tenho uma superfície que tem atrito, eu tenho um corpo que estava com velocidade de 15 metros por segundo, e esse corpo passa de 15 para 0, ou seja, ele diminui a velocidade, ele tem um movimento desacelerado, numa duração de tempo aí, do intervalo de tempo de 5 segundos. A questão já deixou bem claro que essa variação de velocidade, foi provocada pela ação de uma força, que no caso é a força de atrito entre o objeto e a superfície. Então, no mesmo momento que o corpo está deslizando, eu tenho uma força contrária a esse movimento, que eu chamo de FAT. Força de atrito. Beleza? Aí vem a pergunta, essa força de atrito que está atuando sobre esse corpo, que está deslizando sobre a superfície, é uma força de atrito estático ou é uma força de atrito cinético? Pensem bem. Força de atrito estático atua em que situação? Força de atrito estático atua no momento em que o corpo está tendendo a deslizar. Ele não está deslizando, tem uma tendência de movimento. Quando você já tem um movimento, quando você já tem um deslizamento, aí você passa a ter uma força de atrito chamada força de atrito cinético. Então, nesse caso, como eu já tenho um deslizamento aqui na superfície, eu tenho um FAT cinético. Tá? Então, só para deixar bem claro, toda vez que tiver um deslizamento, o corpo já está deslizando, tá? Sobre a superfície, eu tenho uma força de atrito chamada força de atrito cinético. Se o corpo tende a deslizar, mas não está deslizando, eu tenho o quê? Uma força de atrito estático. Beleza. Ok, isso é importante, tá, pessoal? Fazer toda essa análise do movimento, saber o que a questão está pedindo, tá? Determinar qual tipo de força, se é força de atrito estático ou cinético, para onde aponta essa força de atrito, tanto que essa força de atrito está apontando no sentido contrário ao movimento, porque a ideia é atrapalhar o movimento, tá? Por isso que a velocidade está diminuindo. A segunda coisa, a gente tem que entender o seguinte, ó. Como ele está mudando a sua velocidade, esse corpo então passa a ter uma aceleração. Lembra, toda vez que a velocidade de um corpo estiver variando num intervalo de tempo, aquele corpo passa a ter uma aceleração. E a gente pode calcular essa aceleração de que maneira? ΔV por ΔT. Ou seja, a aceleração do corpo vai ser a variação da velocidade, que é V final menos V inicial, dividido pelo intervalo de tempo. Nesse caso aqui, a velocidade final é 0, a inicial é 15, e ele gasta nesse intervalo de tempo 5 segundos. Logo, eu tenho uma aceleração que vale quanto? Menos 3 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, veja bem, não existe aceleração negativa, tá? Esse menos aí está aparecendo porque se trata de um movimento que retardado. O corpo está retardando o seu movimento, a velocidade está diminuindo com o tempo. Então é por isso que eu tenho uma aceleração negativa. Uma aceleração, esse menos aí, significa que ela está contrária ao movimento. O movimento é para cá, mas a aceleração está no sentido contrário a esse movimento. Beleza? Então a gente já determinou qual é a aceleração do corpo, que vale menos 3 metros por segundo quadrado. Aceleração negativa, porque o movimento é retardado ou desacelerado. Porém, o que a questão está pedindo, na verdade, é que você determine qual é a intensidade média da força de atrito. Dessa força de atrito. Eu tenho que determinar isso aqui. Quanto é que vale a força de atrito? Bom, todo problema de dinâmica também é importante você fazer o seguinte, é colocar todas as forças que atuam sobre aquele corpo. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar quais são as forças que estão atuando nesse corpo, além da força de atrito. Além da força de atrito, você vai ter a força peso para baixo, a força normal para cima, beleza? Aqui também, peso, puxando o corpo para baixo, normal para cima, ok? Devido à reação da superfície. Como sabemos, a força normal e a peso vão se equilibrar. Como a força normal e a peso se equilibram, a única força que sobrou aqui foi a força de atrito.
Aquela força que sobra, a gente chama de força resultante. Tá? Se sobrou a força de atrito cinético, a força de atrito cinético é a minha força resultante. Então o que acontece? Ó? De acordo, tá? Vou colocar assim, ó. De acordo com a segunda lei de Newton. O que é que diz a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton diz que força resultante é o produto da massa vezes a aceleração, certo? Lembrando que a aceleração é um vetor, a força resultante também é um vetor, e lembrando que para onde aponta a aceleração, aponta a força resultante. Como a aceleração está apontando para a esquerda, vocês estão vendo que a força de atrito ó, também está apontando para a esquerda. Mais uma vez, estou mostrando para vocês que a força de atrito, que no caso é um atrito cinético, é a minha força resultante. Beleza? Então eu posso deixar isso aqui como sendo Φ, ó, Φ cinético é o produto da massa vezes a aceleração. Não vou mais colocar a flechinha aqui em cima, vou deixar em módulo, tá? Coloquei pela primeira vez para você entender que para onde aponta a aceleração, aponta a força resultante em qualquer tipo de movimento que tenha força resultante. Maravilha. Agora basta a gente fazer o cálculo, né? Ó, força de atrito cinético é igual a massa do corpo. Ó. A massa é 200 gramas. Mas para ficar em newtons, você tem que deixar isso aqui em quilograma. Então você vai deixar isso aqui como 0,2 quilograma. Né? É só você pegar 200 dividido por 1000. E vai pegar o valor da aceleração, que em módulo vale 3 metros por segundo ao quadrado. Então o Φ cinético vai ser igual a 0,60 newtons. Esse daí seria o valor da força de atrito cinético. Temos então como resposta letra C, tá? 0,60 newtons. Alguém poderia também ter tentado fazer por aqui, ó, força de atrito cinético é o coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Bom, por aqui não dá para a gente fazer porque a questão não me deu qual é o coeficiente de atrito cinético que existe entre esse corpo e a superfície. Então, se você fosse fazer por aí, você não ia obter êxito, uma vez que a força de atrito cinético depende do coeficiente de atrito cinético e a questão não me deu. Tá? Então, você tem que fazer essa análise, tá, do sistema, interpretar, fazer a resultante das forças e verificar que a resultante é a minha força de atrito cinético, certo? Logo, força resultante é massa vezes aceleração. Eu sei a massa do corpo, sei a aceleração do corpo, multiplica um pelo outro, encontra um valor aí de 0,60 newtons. Beleza, galera? Então, ó, mais uma vez, tá? Uma questão bastante tranquila, bem fácil. Se você sabendo identificar as forças, tá? Você entender o que a questão está te pedindo, você entender qual tipo de força de atrito que está atuando naquele corpo ali, você já vai ganhar muito tempo para resolver essas questões de dinâmica, tá? Então a gente vai treinando, vou colocar mais questões, tá, no canal aí, para a gente fixar melhor como é que a gente vai trabalhar questões de bloquinhos pendurados usando força de atrito, plano inclinado. Eu acho que não coloquei nenhuma aula ainda minha sobre plano inclinado, mas já dá para a gente trabalhar a força de atrito aí com plano inclinado também, beleza? Então fiquem atentos, pessoal, às próximas aulas. Lembre que isso aqui vai ser uma playlist de 10 questões de força de atrito, tá? Então eu vou fazer uma playlist aí para ajudar tu aí na tua prova, no teu vestibular, no teu Enem, beleza? Se você gostar da aula, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, galera. Ajuda o canal do professor aqui a continuar crescendo. Obrigado pela atenção, aquele abraço e até a próxima.